E vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária. Nessa semana, o grupo de trabalho da regulamentação da reforma apresentou o relatório. Alguns produtos ficaram fora da isenção e a carne é um deles. A gente vai conversar agora sobre esse assunto com o Bruno Romano, que é advogado, mestre e professor de Direito Tributário. Professor, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no nosso Fast News. Gostaria de entender primeiro a sua avaliação sobre a discussão em torno da carne e principalmente sobre a decisão do presidente da Câmara, de Arthur Lira, de retirá-la dessa lista de isenções, dizendo que isso poderia levar a uma alíquota final 0,5% maior. Boa tarde. Boa tarde, um grande prazer estar aqui com você e também com o nosso público da Jovem Pan e trazendo essa perspectiva, já respondendo o seu questionamento, que é um ótimo questionamento por sinal. Com relação à carne, sinceramente eu não vejo com bons olhos a retirada da carne da lista de produtos isentos. Querendo ou não, a carne acaba por ser um produto muito essencial para toda a população, é um produto muito consumido. Querendo ou não, ter um aumento de carga tributária sobre a carne, por mais que ela esteja na lista de produtos beneficiados que vão ter uma redução de carga tributária, não vai ser isenção, ela vai ter uma carga tributária menor, mas não vai ser uma carga tributária zero. Isso pode impactar sim um aumento de preços, isso pode gerar também um impacto no índice de inflação, fazendo com que os preços sejam elevados e acaba sendo reduzido o consumo desse produto que é tão essencial. Vale lembrar que, por um lado, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele tem um ponto. Se a gente começa a conceder isenções para absolutamente muitos produtos, muitos serviços, se a gente começa a trazer mais itens de isenção do que o normal, de fato, para a gente acabar cobrindo, né, o nosso cobertor é curto, se a gente for cobrir o pé, vai descobrir o peito e assim por diante. Então, de fato, vai ser necessário um aumento de carga tributária. O problema é que se nós formos analisar o nosso sistema tributário como um todo, com a implementação da reforma tributária, nós já vamos ter um aumento de carga tributária global, até porque o setor de serviços vai ser muito atingido, vai ter um aumento aí de mais de 100% na carga tributária do setor de serviços. O setor de serviço, quando é muito tributado no Brasil, ele é tributado a 40,25%, e essa carga tributária vai subir para quase 30%, né, 26,5%, que é o prognóstico do Ministério da Fazenda, e o nosso setor de serviços no Brasil representa mais de 70% do PIB. Então, se nós formos analisar o sistema como um todo, nós já estamos cobrindo, esses custos que são oriundos por via indireta da redução de cargas tributárias para aquilo que é essencial para a população. E aí, por conta disso, não faz tanto sentido ao se isentar a carne, falar, por isentar a carne nós vamos ter que aumentar a carga tributária, porque de maneira global nós já estamos tendo um aumento de carga tributária. Agora, Bruno, a gente tem visto vários lobbies, né, em torno das isenções ou das reduções de imposto, os setores atuando e articulando bastante ali na Câmara para conseguir incluir também o seu negócio dentro de uma possível isenção. Isso não pode criar uma bagunça em algo que serviria para organizar o nosso sistema tributário com tantas isenções sendo articuladas ali? Evandro, excelente ponto, e isso é verdade, sim. Quando nós temos muitos setores procurando uma carga tributária beneficiada, no fim das contas a gente acaba complexando, né, deixando ainda mais complexo um sistema que ele veio com a ideia de ser simplificado. E a verdade é que ele já nasceu não sendo tão simplificado assim, a verdade é essa. Fala-se, nós estamos reduzindo de 5 tributos para 2, né? Estamos trocando ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS pelo IBS e pela CBS, mas não é só pelo IBS e pela CBS. Vamos ter uma contribuição estadual sobre bens não industrializados. Nós vamos ter também a manutenção do IPI como uma forma de proteção à Zona Franca de Manaus. Então, se a gente for analisar, e claro, tem o imposto seletivo, então no fim das contas a gente está trocando 5 tributos por outros 5 tributos, já não tem tanta simplificação assim. E o projeto de lei de regulamentação já está, a minuta original estava com 499 artigos, agora já aumentou esse número.
São 24 anexos, então não necessariamente a gente tenha toda essa simplificação e com toda essa atuação para ter diferenciações tributárias, a ideia de simplificação que já estava ficando meio de lado vai ficar ainda mais de lado, a verdade é essa. E no fim das contas, se formos analisar com calma, com tranquilidade o nosso sistema tributário, a verdade é que enquanto nós tivermos uma mudança de mentalidade, né, enquanto a gente não tiver uma mudança de mentalidade por parte do governo mesmo, de querer reduzir gastos, porque enquanto o governo não quiser reduzir gastos, a verdade é que sempre vai ser necessário arrecadar e arrecadar e arrecadar e arrecadar, e no fim das contas, com tanta vontade arrecadatória, essas mudanças sistêmicas acabam sendo necessárias, porque vai se querer arrecadar muito e o contribuinte vai ficar com medo e vai tentar, pelo menos ele, ter um benefício. Então a gente precisa de uma mudança de mentalidade, principalmente por parte do governo, porque se começar a reduzir os custos, pode-se diminuir a carga tributária e a gente vai diminuir efetivamente esse lobby de diversos setores, porque vai ser possível ter uma carga reduzida. O Brasil, com uma carga de 26,5%, quase 27%, é uma das maiores do mundo, então é óbvio que o contribuinte vai acabar correndo para tentar reduzir aquilo que ele vai ter que arcar. Agora, Bruna, falando um pouquinho sobre a questão do imposto do pecado, que você mencionou rapidamente, né, ou o imposto seletivo, uma outra questão que chamou a atenção foi a inclusão dos carros elétricos. E a gente está falando de um imposto que foi criado exatamente para coibir o consumo de produtos que possam prejudicar a saúde das pessoas ou o meio ambiente. E aí todo mundo ficou se questionando sobre a inclusão do carro elétrico, que viria justamente para tentar impedir o aumento do consumo de combustível, né? Ao mesmo tempo em que os caminhões ficaram de fora desse imposto seletivo, mesmo sendo um tipo de veículo, por conta do setor representar mais de 80% do transporte aqui no país. Como é que você avalia essa questão que mexe com os veículos e principalmente com os carros elétricos num país que está pensando justamente em incentivar a indústria de carro elétrico nos próximos anos? Evandro, excelente ponderação. Existe um racional, tá, por parte do Congresso Nacional em se incluir os carros elétricos no imposto seletivo. A ideia é, como um carro elétrico, embora ele não seja poluente enquanto ele é utilizado, evidentemente, existe um problema depois que você acaba tendo a obsolescência desse carro, depois que esse carro se torna obsoleto, você não tem onde fazer o descarte das peças. Tive um problema de bateria, troca a bateria velha não tem onde ser colocada, isso geraria uma poluição indireta. Só que eu não vejo com bons olhos esse argumento, por quê? Porque aí nós estamos falando de atividades de reciclagem que são posteriores, que não são inerentes à utilização do veículo em si. A verdade é que o veículo elétrico ele é realmente muito menos poluente, se nós formos comparar com carros a combustão convencionais. E, por exemplo, um carro a combustão também tem uma bateria, claro, muito menos potente, que também tem esse problema de descarte, quando você precisa fazer essa substituição a cada 3, 4 anos em um veículo a combustão regular. Então não faz sentido você acabar sobretributando, né, sobretaxando os veículos elétricos, considerando que no fim das contas eles devem ter a sua produção incentivada, e a verdade é, veículo elétrico no Brasil hoje é muito caro, e tendo essa sobretributação, fica inviável desse veículo elétrico ser produzido no Brasil, ser importado para o Brasil, embora nós tenhamos algumas marcas que sejam líderes de mercado ou em veículos híbridos ou em veículos elétricos, ainda assim é muito caro, né? Não é acessível à população. E no fim das contas, a população carente, se vendo diante de algo que é muito caro, muito custoso, ela não vai comprar o veículo elétrico, ela vai comprar o carro popular, que hoje em dia nem tem mais preço de carro popular, a verdade é essa. Mas acaba sendo mais acessível. Então, no fim das contas, você está desincentivando o consumo de algo que é realmente bom, é importante que seja incentivado. Então, infelizmente, nós temos essa incongruência por parte do projeto de lei que vai regulamentar a reforma tributária.
Ô Bruno, só para a gente finalizar a nossa conversa e retomando a questão que envolve as carnes, você mencionou que discorda de se retirar as carnes da cesta básica justamente por significarem um alimento importante para a população brasileira. Neste caso, qual seria a sugestão que você dá para que as carnes se mantivessem e de que maneira então que eles poderiam atuar sobre outros produtos que hoje também brigam por alguma redução e isenção e que talvez sejam incluídos nessa lista? Evandro, excelente ponto. A verdade é que, de fato, a carne ela precisa ser incluída dentre os produtos isentos. Se nós formos pensar, é um produto muito consumido. Então, faria todo sentido que houvesse a inclusão das carnes na lista de cesta básica. A questão é que hoje, se nós formos analisar a lista que foi confeccionada de cesta básica, nós temos ou produtos que são muito essenciais e que são benéficos à população, ou que, apesar desses produtos não serem essenciais, eles são muito consumidos. Então, por que não tirar alguns produtos que são, entre aspas, nocivos à saúde ou que são menos benéficos à saúde e que estão na cesta básica? Por exemplo, se nós formos olhar, nós temos a manteiga, que é tido por médicos, eu não sou médico, não sou especialista nisso, estou reproduzindo o que alguns médicos falam, me perdoem médicos se eu estiver atuando na área de vocês, mas dizem que a manteiga é uma gordura boa para o organismo, assim como o azeite, por exemplo, e a margarina é uma gordura ruim. E no texto da reforma tributária, a margarina consta na lista da cesta básica, mesmo sendo um produto prejudicial à saúde. E aí nós temos essa incongruência, porque a carne, que é muito consumida e é algo saudável, porque afinal de contas é uma proteína animal, ela acaba entrando apenas na redução de carga tributária e não na isenção, e a margarina acaba entrando como um produto isento, e aí nós temos essa incongruência da norma. Então seria necessário que os nossos congressistas fizessem um pente fino para verificar de fato quais produtos efetivamente são bons à saúde e que estão na lista da cesta básica e quais são bons e não estão e quais não são bons e estão, até porque a gente começa a criar uma incongruência. O imposto seletivo ele vai atuar para sobretributar aquilo que não é bom à saúde, mas aí você tem uma redução de carga tributária de produtos que não são tão bons assim. Então seria necessário fazer um pente fino nesse sentido, até para fazer uma melhor adequação do que é cesta básica, do que não é, e não só com relação a esses produtos, mas também com outros, como é o caso do carro elétrico que você mencionou há pouco. Bom, conversei aqui com o Bruno Romano, advogado, mestre e professor de Direito Tributário. Bruno, obrigado pela tua participação, por esclarecer as nossas dúvidas. As portas estão sempre abertas. Evandro, eu que agradeço. Uma ótima tarde para você, para todos os telespectadores da Jovem Pan, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Ótimo fim de semana. Até mais.